Em uma cidade pacata nos Estados Unidos, a vida de Sabrina, uma jovem com uma história difícil desde criança, tomou rumos inesperados. Depois de ser obrigada a morar com a avó, Sabrina teve uma nova chance ao ser adotada por Lisa e Kevin. Contudo, essa aparente história de superação se transformou em algo sombrio e chocante. A relação entre Sabrina e Kevin, que parecia tranquila, escondeu segredos perturbadores que resultaram em um crime impactante. Prepare-se para desvendar os detalhes intrigantes desse enredo complexo e descubra como essa história de amor distorcida chegou a um desfecho surpreendente. Você está no Detetive da Sentença. Sabrina nasceu em 27 de outubro de 94, em Cleveland, Ohio, na família de Susan Edwards e Mark Sonic. Os pais de Sabrina levavam um estilo de vida antissocial, o que resultou em Sabrina sendo criada por sua avó paterna desde os 3 anos de idade. Aos 4 anos, Sabrina foi diagnosticada com síndrome de déficit de atenção e hiperatividade devido a um distúrbio em seu sistema nervoso. Conforme ela crescia, tornava-se cada vez mais difícil controlar seu comportamento impulsivo, o que frequentemente resultava em conflitos e brigas com colegas da escola devido a episódios contínuos de agressão por parte de Sabrina. Aos 14 anos, Sabrina foi separada de sua avó e colocada em um lar de acolhimento sob a supervisão do Departamento de Serviços para Crianças do estado de Ohio. Ela passou os 2 anos seguintes nesse lar de acolhimento e, em 2011, aos 16 anos, foi adotada pela família Knoefel. A mãe adotiva de Sabrina chamava-se Lisa, uma mulher de bom coração que amava sinceramente as crianças e se esforçava para ajudar as pessoas ao seu redor. Lisa nasceu em 2 de maio de 71 em North Worth. Em 2000, Lisa mudou-se para o condado de Cadero, onde finalmente formou uma família com um homem chamado Kevin. Lisa tornou-se mãe de 2 filhas, a mais velha chamada Megan e a mais nova Haley. Lisa trabalhava no Departamento de Assuntos de Menores e Famílias em Ohio. Um dia, ela realizou seus sonhos e abriu sua própria creche, momento em que adotou Sabrina. A permanência na nova família teve um impacto positivo em Sabrina, que, enquanto progredia no ensino médio, de repente começou a se interessar mais pelos estudos. Ela começou a obter boas notas e, simultaneamente, planejava seu futuro. Em uma ocasião, Sabrina contou aos seus pais adotivos que sonhava em ser modelo e estudar cosmetologia, uma área de ciência farmacêutica. Lisa e Kevin estavam muito felizes com as realizações da ex-adolescente problemática. Eles apreciavam a excelente relação de Sabrina tanto com eles quanto com suas filhas biológicas. A conexão entre Sabrina e Lisa era particularmente calorosa, e parentes e amigos da família observavam que as garotas pareciam irmãs. Sabrina expressou sua admiração por Lisa em várias ocasiões, vendo-a como um exemplo a seguir e considerando-a como sua irmã mais velha. Infelizmente, a convivência agradável na família não durou muito. Tempos depois, Sabrina começou a acusar Lisa de não amá-la e de dar mais atenção às suas filhas biológicas. Curiosamente, enquanto a relação entre a mãe adotiva e a filha se deteriorava, o vínculo entre Sabrina e Kevin se fortalecia. O padrasto e a enteada tornaram-se mais próximos a cada dia, chegando a um ponto em que amigos e familiares começaram a notar comportamentos suspeitos. Os diálogos e brincadeiras entre Sabrina e Kevin se assemelhavam mais a uma conversa entre amantes. Em 27 de outubro de 2012, Sabrina completou 18 anos. Segundo a lei, ela deveria começar uma vida independente e deixar a família adotiva por um tempo. Sabrina pediu aos pais adotivos que a deixassem ficar para terminar o ensino médio com tranquilidade. Na madrugada de 16 de novembro do mesmo ano, por volta da 1 da manhã, Sabrina pegou uma faca e entrou no quarto de Lisa, se aproximando de sua cama.
Durante 15 minutos, a observou silenciosamente enquanto dormia. Depois começou a atacá-la repetidamente. Lisa acordou após os primeiros golpes e começou a gritar de dor, mas logo seus gritos cessaram. Megan, a filha biológica de Lisa, que tinha 13 anos na época, ao ouvir a voz da mãe, correu para o quarto e viu Sabrina com a faca na mão. A menina, assustada, ligou imediatamente para os serviços de emergência e, entre gritos e soluços, informou que sua irmã estava tentando matar sua mãe. A polícia chegou rapidamente à casa, mas já era tarde demais. Os policiais encontraram Sabrina com vários cortes superficiais em seu corpo e ainda segurando a faca em uma de suas mãos, com o qual havia matado Lisa, que estava ensanguentada. Parecia que Sabrina estava em estado de choque, mas ao mesmo tempo seguia obedientemente todas as instruções da polícia. Um oficial chamado Randy Mullinex pediu a ela que largasse a faca e colocasse as mãos atrás da cabeça, ao que ela concordou. Embora Sabrina não se opusesse a ser presa, ela não respondeu a nenhuma das perguntas feitas a ela na delegacia de polícia. Enquanto isso, a polícia fez uma busca pela casa e encontrou a filha mais nova de Lisa trancada em um dos armários. Naquela noite, Kevin, o pai das meninas, não estava em casa, pois estava no trabalho. Kevin, que era caminhoneiro, ficou sabendo do que aconteceu com sua esposa através de uma ligação da polícia. Poucos minutos após essa ligação, Kevin ligou para o serviço de emergência para perguntar sobre o estado de suas filhas. Disseram a ele que poderia ir até a delegacia de polícia e buscá-las. Kevin chegou lá no dia seguinte. Durante a visita de Kevin à delegacia de polícia, os agentes notaram como ele estava tranquilo. Eles esperavam encontrar alguém arrasado pelo que havia acontecido com sua esposa. Simplesmente pegou suas filhas e foi para casa, quase sem fazer perguntas. Isso levantou suspeitas entre os policiais e, posteriormente, entre os familiares e amigos do casal, pois todos achavam que Kevin não poderia estar tão calmo depois do ocorrido. Porém, pouco tempo depois, Kevin foi para a prisão, onde tentou obter permissão para falar com Sabrina, que estava sob custódia. Sua tranquilidade chegou ao fim quando não lhe foi permitido ver sua filha adotiva e falar com ela. Finalmente, ele foi liberado e voltou para casa. Essa notícia chocou a mídia local. A polícia determinou que a vítima sofreu um total de 178 facadas, incluindo ferimentos na cabeça, pescoço, torso e membros. Apesar de inicialmente estar claro para os investigadores quem era o assassino, ainda restavam perguntas sobre o motivo do crime. Durante os 10 meses seguintes ao incidente, os detetives se dedicaram principalmente a reunir os detalhes disponíveis. Os agentes também prestaram muita atenção à natureza do relacionamento entre Sabrina e Kevin, que lhes pareceu suspeito. Durante os primeiros interrogatórios a possíveis testemunhas, descobriu-se que Sabrina havia confessado a uma conhecida assistente social que permitiu que Kevin tirasse fotos nuas em troca de dinheiro. Uma semana antes do crime, Kevin entrou em contato com a mesma assistente social para dizer que ele e sua esposa estavam pensando em divórcio, mas ele queria manter a custódia de sua filha adotiva. Finalmente, uma amiga de Sabrina declarou em um interrogatório que, no início de outubro de 2012, Kevin pediu a ela que encontrasse um assassino de aluguel. A informação fornecida à polícia levou a suspeitas de que Kevin também estava envolvido no assassinato e participou de seu planejamento. Além disso, os investigadores descobriram que Kevin havia obtido 2 apólices de seguro de vida de sua esposa, no valor total de $800 mil. Poucas horas depois do anúncio de sua morte, nos dias seguintes ao assassinato, ele fez uma grande quantidade de compras. Inicialmente, Sabrina negou que Kevin estivesse envolvido no assassinato. No entanto, depois de 9 meses atrás das grades, em agosto de 2013, Sabrina sentiu que seu padrasto não queria saber nada dela e finalmente concordou em ajudar os investigadores, revelando o que levou ao horrível assassinato. Sabrina acusou Kevin de ter planejado antecipadamente o assassinato de Lisa e forneceu detalhes muito específicos sobre o relacionamento romântico entre eles.
Ela disse que a razão do assassinato de sua mãe adotiva foi o amor que sentia por Kevin e seu desejo de tê-lo só para ela. Sabrina explicou que o relacionamento amoroso deles começou em março de 2012, quando Kevin voltou para casa exausto após longas horas dirigindo seu caminhão. Ele disse que seus pés estavam doendo e Sabrina se ofereceu para massageá-los. A partir desse dia, a atração mútua deles começou a crescer e até setembro do mesmo ano, eles haviam se tornado parceiros sexuais regulares. Sabrina também afirmou que Lisa nunca suspeitou de seu romance, pois agiram com precaução. Kevin constantemente enviava mensagens de texto para Sabrina dizendo que não amava mais Lisa e que queria começar uma nova vida com ela. Ele revelou seu plano a Sabrina e prometeu a ela um futuro juntos com o dinheiro do seguro. Ele prometeu comprar uma casa, um carro e também disse a Sabrina que ela poderia ser a nova mãe das filhas dele. Segundo Sabrina, ela não queria tirar a vida de sua mãe adotiva e sugeriu que Kevin simplesmente pedisse o divórcio. Kevin respondeu que se o fizesse, Lisa o separaria das crianças. Ele também brincou várias vezes dizendo que Lisa morta valia muito mais do que viva. Assim, a ideia de Kevin de se livrar de sua esposa começou a tomar forma e os amantes decidiram que Sabrina a esfaquearia até a morte, roubaria algumas joias e todos pensariam que era uma tentativa fracassada de roubo que resultou no assassinato da dona da casa. Kevin comprou uma faca específica para o assassinato e ensinou a Sabrina como esfaquear corretamente para causar o máximo dano à vítima. Ele também a alertou que, caso fosse presa, deveria fingir estar mentalmente desequilibrada. Além disso, Sabrina contou para os investigadores o que desencadeou o assassinato que ela cometeu na manhã de 15 de novembro, um dia antes do incidente. Quando Kevin a levava para a escola, ele parou o carro de repente e começou a chorar. Kevin disse a Sabrina que ele e Lisa tiveram uma briga terrível na noite anterior e que simplesmente se mataria se a esposa continuasse viva. Temendo que o homem que ela amava morresse, Sabrina concordou em tirar a vida de Lisa. Os investigadores discutiram os depoimentos fornecidos por Sabrina e decidiram que era necessário prender Kevin. Assim, em 9 de agosto de 2013, o viúvo de 43 anos foi preso e acusado de conspiração para cometer assassinato com circunstâncias agravantes e cumplicidade no crime. Sabrina concordou em testemunhar contra ele em troca da possibilidade de obter liberdade condicional após 30 anos. Em maio de 2014, começou o julgamento, no qual o promotor Patrick Anden afirmou que, embora ninguém duvidasse de quem realmente cometeu o assassinato, Kevin sabia perfeitamente o que deveria acontecer na manhã de 16 de novembro, pois foi ele quem ajudou Sabrina a planejar o assassinato e estava claramente envolvido no crime. Quando Sabrina depôs, admitiu seu relacionamento amoroso com Kevin e descreveu detalhadamente como planejaram o crime, garantindo aos juízes que a ideia era de Kevin e que ela apenas a executou porque o amava e não queria que ele sofresse. A acusada disse ao júri que esperava que a justiça prevalecesse, já que não foi a única envolvida no crime. Para falar sobre o comportamento do acusado após o assassinato, o promotor chamou vários funcionários que participaram da investigação, incluindo um policial que foi um dos primeiros a encontrar Kevin no dia seguinte ao assassinato. Segundo o policial, o viúvo parecia surpreendentemente tranquilo. Também foram interrogados vários colegas da vítima, incluindo uma mulher chamada Erica Gatter, que relatou que no dia seguinte ao assassinato, decidiu visitar a casa de Kevin para levar comida para ele e suas filhas, notando como ele parecia normal. Além disso, ela contou que no funeral de sua esposa, Kevin não mostrou nenhuma emoção. A acusação também convocou várias pessoas relacionadas a empresas de seguros que afirmaram unanimemente que na manhã do assassinato de Lisa, Kevin as ligou para perguntar quais documentos eram necessários para receber o pagamento do seguro que ele havia contratado pouco antes da morte de sua esposa. Durante o julgamento, também testemunhou um perito responsável por examinar o corpo de Lisa.
Ele descreveu as numerosas e terríveis feridas infligidas a ela, 2 das quais, em sua opinião, resultaram em morte. Ele mencionou a ferida na mandíbula, na qual a faca penetrou tão profundamente que perfurou a artéria carótida, e a ferida no peito. O médico disse que o número de feridas infligidas foi enorme e que algumas indicavam tentativas de resistência por parte da vítima, o que significa que durante vários minutos Lisa tentou lutar por sua vida. Os investigadores não puderam fornecer cópias das mensagens de texto trocadas entre Sabrina e Kevin. No entanto, forneceram dados sobre a quantidade de mensagens e chamadas telefônicas entre eles, de acordo com os registros da operadora celular, no período de 1 a 16 de novembro de 2012. Os acusados enviaram 1.491 mensagens e realizaram 78 chamadas. O advogado de Kevin, Michael Kanick, que representou os interesses de Kevin no tribunal, afirmou que a única culpada pelo assassinato deveria ser considerada Sabrina, já que os investigadores não tinham nenhuma evidência física de que Sabrina e Kevin realmente eram amantes. Também faltavam mensagens de texto específicas entre os acusados, nas quais se pudesse entender que Kevin estava planejando o assassinato de sua esposa. Segundo ele, a única evidência da acusação eram os depoimentos de Sabrina, e com sua ajuda, a garota conseguiu reduzir sua pena. O advogado afirmou que Kevin deveria ser libertado, já que, segundo ele, a acusação contra ele carecia de fundamento. Ele também argumentou que Sabrina matou sua mãe adotiva não a pedido de Kevin, mas porque 2 semanas antes, Lisa exigiu que ela deixasse sua casa antes de 1º de janeiro de 2013. Quanto a Kevin, ele se recusou a testemunhar no tribunal. Após a audiência, que durou 9 horas e meia em 11 de junho, o júri o declarou culpado. Posteriormente, em 6 de agosto de 2004, o juiz Joseph o condenou à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Kevin terá a oportunidade de solicitar a liberdade condicional pela primeira vez em 2044, quando tiver 73 anos. A defesa avisou que apelaria da sentença e se concentraria em apresentar evidências periciais sobre os distúrbios mentais de Sabrina, afirmando que foram esses problemas mentais que a levaram a cometer o assassinato por conta própria. Após o julgamento em que Sabrina testemunhou sobre sua participação no assassinato de sua mãe adotiva, os juízes a acusaram de assassinato premeditado em circunstâncias agravantes. O advogado de defesa, Charles Graves, declarou que sua cliente se declarava culpada, e Sabrina mesma afirmou isso na audiência. Em 29 de setembro do mesmo ano, Sabrina, agora com 19 anos, foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Portanto, a condenada terá a oportunidade de liberdade condicional em 2042, quando tiver 47 anos. Após ouvir a sentença, Sabrina chorou muito. O juiz explicou que a única razão pela qual deram a ela a oportunidade de liberdade condicional foi porque ela ajudou os investigadores. Embora o juiz concordasse que Kevin manipulou a acusada e a usou para alcançar seus objetivos, o crime que ela cometeu estava fora dos limites de seu plano original. O juiz também ordenou o pagamento de uma compensação de $6 milhões às 2 filhas de Lisa. Sabrina, que tem atualmente 28 anos, cumpre sua pena na Instituição Correcional de Dayton, uma prisão para mulheres no estado de Ohio, fundada em 1987.